Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e vamos mais uma vez expandir a lore e a engine. E muito bem, meus amigos, aqui para poder fazer mais um vídeo falando sobre os Sky Striker, né? Já fiz aí alguns vídeos falando do suporte que o Sky Striker vem recebendo, inclusive talvez tenha que ter uma playlist só para Sky Striker, porque bizarro como eu venho falando deles ultimamente. Afinal de contas tá saindo suportes por aí, né? Então pra quem não tá ligado, ainda tá saindo aquele mangazinho do Sky Striker, né? Inclusive tem um resuminho aqui, ó, no canal do Zubatata que você pode acompanhar. É bem interessante, então se você quer acompanhar a história da Rei e seus amigos aí no mundo, seja lá de onde ela vive, você pode acompanhar lá no mangá. E daí, derivado disso, tá saindo novas cartas, né? Como eu já fiz aí alguns vídeos falando sobre os novos monstros de main deck, que são completamente contra-intuitivos, que você pode ouvir falando aqui em cima dos últimos que saíram aí monstros de main deck elementais, né? Então você tem o vento, o água, o fogo e o terra. Então tem esses 4 monstros elementais que saíram como suportes de main deck. Fora isso, nada novo saiu, claro, excluindo os suportes anteriores, mas os suportes anteriores que vieram como a Linkage e o Kaiju de main deck, aquilo ali eram suportes derivados da Mystic Shine Box, né, que é aquela coleção que veio pro TCG como Mama, mas lá no OCG era cartas que vinham os Sky Striker, o Witchcraft e os Mayakashi. Enfim, então aqueles suportes não contam para o mangá. Agora, derivado do mangá, saíram 4 monstros de main deck e aparentemente um Link 2. E diferentemente do que a gente imaginava, não é um Link 2 de luz. Então a gente começa a remodular tudo de novo porque tá foda de adivinhar. Mas enfim, vamos acompanhar o suporte porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, tá o suportezinho da carta, né, que é a Sky Striker Ace Azalea, aquela sandália bonita que tinha propaganda aí no Brasil, né. Então, como você pode ver, ele é o Link 2, que tem setas diagonais assim, né? E aí ele é feito com 2 Light e ou Dark Monsters. Ou seja, interessantíssimo, porque é um Sky Striker que não usa Sky Striker como materiais. Enfim, é importante frisar que, como a gente sempre espera do Sky Striker, né, a gente tem meio que um padrão, como eu já falei em outros vídeos por aí, né? Então, quando você vê uma Sky Striker mecha, você meio que espera que seja uma quick play, geralmente que interage com o oponente. Uma Sky Striker Mobilize, ela é geralmente uma carta de starter, como a Engage e a Linkage. E se você tem as manobras, geralmente são cartas que fazem uma paradinha de 1 para 1, como a Jimmy Waves e o Afterburners. Então tem meio que uma parada que você consegue meio que imaginar o que vai acontecer baseado na carta que é anunciada. No main deck do Sky Striker tinha a Ray, que é Dark, lançou a Rose, que é Luz. No extra deck tinha só as cores elementais, fogo, água, terra e vento. E aí lançou depois, que é todos Link 1, lançou um Link 2, que era a Zeke, que era Dark. Então se no main deck você tem Sky Striker Ray, Dark e a Rose Light, e saiu no extra deck, além das elementais, a Zeke, que é Dark, o pensamento natural é que o Link 2 que sair vai ser Light. Não é esse o caso, saiu essa menina que é Dark também. Claro, imaginamos que vai ter outro Light. Então, tipo, não para de vir suporte. É estranho até, porque eu acho um pouco estranho o Sky Striker continuar recebendo tantos suportes, ainda mais porque os de main deck é ruins. Esse é bom, que é engraçado. Mas vindo mais suportes, ou você vai lotar de suporte bosta, ou você vai transformar um deck que não tem por que ser relevante no competitivo, seja lá de quando as cartas forem lançadas, voltar a ser relevante, tá ligado? É um pouco estranho. Mas enfim, essa aqui é a Sky Striker Ace Azalea Link 2 Dark. 1500 de ataque, como todos os outros. Beleza. Materiais: 2 Light e ou Dark Monsters. Não tem Sky Striker como material, então você pode transformar outros monstros em Sky Striker. Isso é interessante porque, apesar de não parecer, brinca com um pouco de conceito de consistência. A gente já debate um pouquinho sobre. Vamos ler o efeito primeiro. Deve ser Link invocado. Você pode somente Special Summon Sky Strike Ace Azalea uma vez por turno, como todas as Sky Strikers. E se esse card é Special invocado, você pode escolher uma carta no campo como custo. Destrua. E se você tem 3 ou menos spells no teu cemitério, mande essa carta pro cemitério. Essa carta, a Azalea, no caso o Link que ativou o efeito. Esse é o primeiro efeito.
Segundo efeito, uma vez por turno, no começo da Damage Step, se esse card batalhou com o monstro do oponente, você pode banir uma spell do teu cemitério, não é spell Sky Strike, é qualquer spell do teu cemitério, e aí você destrói o monstro do oponente. Você não aplica o cálculo de dano ali, se eu não estiver enganado, mas você destrói o monstro como se fosse a Construct. Então basicamente é uma Construct. Se você batalhou com ela com algum outro monstro do oponente, você pode banir a spell do cemitério, destrói o monstro do oponente e você lida com seja lá qual for o monstro do oponente, exceto que ele não possa ser destruído por spell, ser destruído por efeito, enfim. Mas, como você pode ver, cruamente o efeito é interessante. Toda vez que lança um suporte novo aqui, eu tento avaliar o suporte da seguinte maneira, a depender do deck, é óbvio. O que o deck precisava? Esse suporte traz algo que o deck precisava? Se sim, você dá uma elevada de patamar. Se não, só enche linguiça e é um suporte ruim. Por isso que quando eu fiz o vídeo falando dos Trap Tricks, geralmente os suportes são ruins. O suporte bom mesmo que veio, que adiantou a estratégia do deck, foi um suporte que eu não fiz vídeo ainda, que é o novo Trap Hole. Aquilo é um suporte bom. Quando veio o suporte de Marincers, eu fiz um vídeo também falando sobre, vinha lá a Spring e a Dive. Isso não faz porra nenhuma de diferença sozinha. Quando veio a Triangle e a Argonauta, isso fez diferença no deck. Isso melhorou o que ele já fazia e aumentou o patamar dele. Isso são suportes bons. A Spring e a Dive passam a ser bons porque veio a Triangle e a Argonauta. Caso contrário, não elevariam o patamar do deck, não foram suportes que deram o que o deck precisava. A Argonauta e a Triangle, sim, são suportes que elevam o patamar do deck nesse sentido, no exemplo do Marincers. No Sky Strike, quais são os suportes que ele precisa? A gente já falou diversas vezes sobre consistência. O Sky Strike é um deck bem deficiente no quesito consistência. A Linkage veio para tentar te ajudar um pouco nisso. Então agora você tem de cartas que startam a jogada sozinha, né? É o Array, 3 Rose, um Rota, um Engage, um Drone. 9 cartas sozinhas que fazem a tua jogada andar. E agora com 3 da Linkage você tem 12 cartas. A Linkage não é sozinha, precisa de outra carta do lado, mas tudo bem. Então, são cartas de consistência que fazem a jogada andar. Qual é a jogada andando do Sky Strike? Shizuku, né, a gente fez, pega uma carta. Ou então, se você vai segundo, que é o principal objetivo do deck, você vai fazer as jogadinhas de ativar teu spell, que tiram cartas do cara, 1 para 1, pananã, Shizuku pega carta e espera pra vir depois com o Rei no cemitério. Então, o deck, com um suporte pro deck, precisa melhorar isso, tá? Melhorar isso. Então, se viesse o suporte, por exemplo, é claro que a gente espera que um suporte que venha seja carta que busque cartas, mas a carta já existe, é Engage. Não dá pra vir um novo suporte assim. Poderia vir um Sky Strike Spell, tipo Pêndulo Call? Poderia, mas já tem Engage, é redundante, entende? Aí eles estão tentando fazer de outras formas. Esse Link, ele é um suporte muito bom pro Sky Strike. Por quê? Alguns motivos. Bom, primeiro, o Sky Strike tem aí como mantra principal, e desde que ele era meta, você já via essa dinâmica, que ele era muito melhor indo segundo que indo primeiro. Só que antes, você tinha as cartas full. Então você tinha lá as Kagari, os Multi-Rolls, Engages, e você conseguia ser forte mesmo indo primeiro. Mas indo segundo ele sempre foi melhor, inclusive dentro da Mirror Match, por exemplo. Você escolhia ir segundo algumas vezes. Então tem esses fatores. Com as cartas de vantagem de começo de jogo restritas, você fica mais deficiente, mas agora meio que o teu going first não é nada pra ninguém. E você você é obrigado a ir second, tá? E indo second, o que o Sky Strike faz? Tira cartas do oponente, ele vai tirando cartas, vai tirando cartas, vai tirando cartas. Contanto que você jogue. E aí, tirar a carta do oponente sem jogar não é nada. Tirar a carta do oponente enquanto joga, faz jogada e espera pra tirar mais cartas dele depois, aí é alguma coisa. O que esse monstro faz nesse sentido? Primeiro, você tira o fator Sky Strike da jogada. Então ele é feito com 2 Light e ou Darks. Uma tech que é muito usada, claro, pensando no metagame atual, é Beasted, por exemplo. Então se você tem Beasteds, você consegue transformar Beasteds em Sky Strike. Você consegue transformar monstro de main deck nessa menina que vira a Shizuku, que vira a Hayate, que vira a Kagari. Eu tô excluindo o efeito dela, tá? Só pelo corpo dela no campo. Então você transforma 2 outros monstros que não são da engine em um monstro da engine. E você vira, conecta a jogada de Hayate batendo, Kagari pegando, Shizuku buscando na end. Pronto, fez alguma coisa. Isso é muito interessante. Outras coisas bem idiotinhas que dá pra você fazer é, sem o setup de Sky Strike, você consegue fazer, você tem um Beasted e você baixa uma hand trap. Você faz uma Rita preta, que pega o bicho do cara. E aí você junta e faz essa menina. Porque a Rita preta vai pegar um bicho preto no cemitério do oponente. Você junta e faz essa menina. E aí, você pode ou não dar o efeito. Desconsiderando o efeito, você faz Hayate, bate, efeito, dump, e aí faz Kagari, pega a carta de volta, faz Shizuki e pega uma outra carta. E aí seta a carta que você pegou, por exemplo. Então, olha como é diferente. Apesar de não ser uma carta de consistência, ela é uma carta
teoricamente de consistência, porque você pode transformar outras cartas de outros decks em Sky Striker. Para o deck de Sky, isso é bem maneiro. Agora, na proposta que o Sky tem, que é de tirando cartas do cara indo segundo, isso também é interessante. Então, aí a gente entra no efeito dela, que se ela é special, você pode escolher uma carta no campo, destrua, e se tem 3 ou menos spells no teu cemitério, manda essa carta pro cemitério. Então é importante se atentar nesse efeito, porque você pode se confundir. Então, as spells Sky Striker precisam ter 3 ou mais spells no cemitério para fazer o efeito extra. Se eu ativo Engage e tenho 3 spells no cemitério, a Engage compra uma carta. Eu posso ter 3 ou mais spells no cemitério. Ela precisa ter 3 ou menos no cemitério para se enviar do campo pro cemitério. Ou seja, se eu invoco essa menina e dou efeito e mato uma carta do oponente tendo 3 spells no cemitério, ela morre. Porque se tiver 3 ou menos spells no cemitério, mande essa carta pro cemitério. Tem que ter pelo menos 4. Se tiver pelo menos 4 spells no cemitério, você dá efeito e ela destrói uma carta do cara de graça. E ela fica lá e você transforma nos outros links de Sky. Interessante, interessante. Mas você tem que ter 4 spells. E o fato de ter 4 spells, seria necessário ter 4 spells, talvez seja um pouco de dificuldadezinha, porque o Sky não é o Sky de antigamente para colocar um monte de spell no cemitério cedo. Porque as cartas de spells que você tem são cartas que precisam interagir com o cara. O cara tem que ter um monstro para dar Afterburn, tem que ter um spell para dar Mil Waves, tem que ter um bicho para dar Widow Angle e assim por diante. Claro, tem outros spells que você pode usar, mas enfim, é um efeito bom. A outra parada é que você pode pensar, poxa, maneiro, lançou a Linkage, combos, porque eu posso setar o Linkage, dar o Linkage no turno do cara, invocar essa menina e ela entra, e se eu tiver 3 ou mais spells no cemitério, no caso 4 ou mais, e a Linkage já vai estar lá pra contar com essas spells, porra, eu tenho um pop no turno do cara. Isso é muito maneiro. Mas isso não acontece, porque ela diz que must be Link Summoner. Então ela tem que ser Link invocada. É igual a Zik. A Zik tem que ser Link invocada. Se ela não pode vir do cemitério, ela não pode vir pelo efeito da Race, tributando, e ela não pode vir pelo efeito da Linkage. Ela deve ser Link invocada. E como que é Link invocada? Usando o monstro Light ou Dark como material. Se for o caso, você pode até fazer IP. Se você tiver IP e um bicho sobrando. Puta que pariu. Se você tiver IP e um bicho sobrando, você pode, de repente, fazer essa menina, tá ligado? E aí, se você tiver um IP e um bicho sobrando, você pode fazer ela. E ela entra e pode ser interação no turno do cara, se for o caso, tá? Então, tem essas questões aí. Outra parada, com relação ao segundo efeito. O segundo efeito também diz respeito à questão de tirar cartas do cara e fazer com que o Sky faça algo que ele não consegue fazer normalmente, que é tirar bichos grandes, por exemplo. Então ela consegue bater e dar esse efeito tirando o bicho grande do cara. Então assim, cara, esse monstro é muito bom. Ele transforma cartas que não são Sky em engine de Sky. Ele pode popar cartas do oponente, dependendo de como você faz a jogada, você pode ter isso como interrupção no turno do cara. Com IP, por exemplo, é o único jeito que eu consigo me lembrar aqui do topo da cabeça. E no teu turno, ela mata uma carta do cara, que é o que o Sky faz sempre. Você sempre quer tirar as cartinhas do cara, se mantém lá se tiver 4 spells no cemitério e vira jogada de Sky. Ou então você bate antes, não precisa jogar a carta com a Hayate e tira monstro do cara. Então ela tem o potencial de tirar 2 cartas do cara e continuar jogando jogadas de Sky Striker, o que é muito bom mesmo. Outro fator que não tá na equação Sky Striker é o fator de ela ser genérica. Então, apesar de sim você poder transformar 2 monstros genéricos como os Beasteds, por exemplo, imagina você fazer ela, o cara faz jogada, boom, Magno, efeito Magno, End Phase, Druid Worm, Special Druid Worm, quando começar o meu turno, Special Druid Worm, começou, linko fora, faço a Azaleia. Eu nem preciso dar o efeito teoricamente. Se eu tiver spell no cemitério, beleza, eu posso dar efeito. Mas se não tiver, o Druid Worm já mata uma carta e eu conecto também jogar de Sky. Isso corrige algumas coisas como Thanos, Nibiru, os próprios Beasteds, que bloqueiam também Monster Zone. E ele combina no fator de que os suportes anteriores de Sky são um lixo. Eles entram por special no campo, então coloca mais corpo no campo. Mas são fogo, fogo, vento, água e terra. Não fazem esse link. Ela precisa de monstros genéricos. Os monstros lá não são Sky Strike Ace, mas são monstros. E eles não são Light ou Dark, ou seja, eles não viram essa carta, o que faz com que aqueles bichos são completamente desgarrados, horríveis, não são amarrados. Se pelo menos eles fizessem essa menina, se ela fosse feita com 2 Sky Striker Monsters at all, porra, ia dar valor para aqueles outros monstros para fazer alguma coisa. Não é esse o caso, aqueles monstros são horríveis. Mas voltando, tem esse fator de você transformar monstros genéricos em Sky. Mas tem um fator de que ela tem efeito de pop de cartas, cara. Isso é bom, e é um Link 2. Então você pode fazer isso em qualquer deck. Eu já vi comentários ali, inclusive no grupo a galera tá bem empolgada com essa carta, de essa carta ser um substituto pro Cerberus ou pra Phoenix, porque ela escolhe uma carta no campo e destrói. Pode ser Floodgate, pode ser carta 7, pode ser campo, pode ser monstro. Então
Outros decks conseguem colocar 3 spells, 4 spells no cemitério cedo, tranquilo. Dá pra fazer isso no Tiara, porque todos os monstros são Darks. Dá pra fazer isso no Splight, porque você tem 2 monstros Darks. E aí você faz ela e popa uma carta do cara, e depois ela vira Gigantic, por exemplo. E aí ela vira Rita Preta no Tiara, ou ela vira Sprite no Tiara. Então, ela tem outras aplicações em outros decks. E ela pode matar uma carta em batalha também. Ela não tem interação no efeito com carta Sky Striker. Logo, pra fazer ela não precisa ter Sky Striker no deck. Ela é um monstro genérico de extra deck, que tem possibilidade de ser usada em qualquer deck, e no deck dela ela te ajuda. Mas olha só, não é interação, não é efeito de interação no turno do cara, o que faz com que ela seja um suporte bom. O efeito dela é de tirar a carta no teu turno, e no deck dela, além de fazer isso, conecta a engine com 2 monstros desconexos. Ou seja, esse suporte é maravilhoso e é muito interessante, mesmo que não seja carta que te dê cartas e ponha a carta na tua mão. Mesmo assim, ela consegue melhorar a consistência do Sky Striker, o que é algo bizarro, mas é interessante. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Diz o que você achou e valeu, falou, até mais.